Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Michelotto, eu sou aqui do canal Sinapses. Estou começando agora uma playlist com aulas de toxicologia. Essa ideia surgiu depois que muitos alunos começaram a pedir para mim: Fábio, grava aula de toxicologia para nós, é um conteúdo que quase não tem. Então eu resolvi começar a gravar algumas aulinhas aí para vocês assistirem. Todo o conteúdo é pesquisado, é devidamente fundamentado. No final eu vou passar para vocês as referências que eu utilizei para montar essa aula. E antes de mais nada, eu queria pedir a ajuda de vocês. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, curte o nosso canal, começa a seguir o nosso conteúdo. Se você não gostou, manda um comentário falando também o que você não gostou. Para a gente é sempre importante. Se queremos melhorar, precisamos saber o que está legal e o que não está. Conto muito com a ajuda de vocês. Esse canal é novo, esse conteúdo é novo e vocês vão dizer para a gente o que vai ser legal e o que não vai ser legal nesse canal. Para começarmos a nossa aula de toxicologia, então eu pretendo contar para vocês um pouquinho da história da toxicologia. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que a toxicologia não começou agora. A toxicologia é uma ciência que já é utilizada pela humanidade desde muito antes dos tempos de Cristo. O papiro Ebers, que é datado de 1500 anos antes de Cristo, já continha algumas formulações que eram chamadas de poções mágicas ou então de fórmulas. Essas poções mágicas, elas foram colocadas, assim chamadas, poções mágicas, elas foram colocadas por curandeiros da época, que eles diziam ter acesso a poderes divinos, e eles utilizavam essas poções para cura. Os envenenamentos já eram utilizados há muito tempo. Sócrates foi vítima de um envenenamento. Se você não conhece a história de Sócrates, eu vou contar rapidamente aqui para você. Pelas suas ideias revolucionárias à época, Sócrates foi condenado à morte. E então foi enviado para ele uma poção de cicuta. Deram essa poção venenosa para ele e disseram para ele que ele poderia tomar ou que ele poderia esperar o dia da execução dele. E Sócrates acabou tomando a cicuta e morrendo. Isso já foi até tema de debate em faculdades de direito sobre se foi envenenamento, se foi assassinato, se foi suicídio. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas é um pouquinho de história aí. Hipócrates foi o pai da medicina. E ele começou então a usar a racionalidade na interpretação dos diagnósticos. Hipócrates já utilizava da toxicologia para saber que determinadas substâncias poderiam causar agravo da saúde do paciente. Teofrasto foi um dos contribuidores também para a história da toxicologia. Através da sua obra de Historia Plantarum, Teofrasto identificou inúmeras substâncias que poderiam causar envenenamento ou que poderiam ser antídotos. Outro a contribuir também para a toxicologia foi Nicandro. Através das suas duas obras, dois poemas, Térique e Alexipharmaca, Nicandro contribuiu com a descoberta de venenos e antídotos para esses venenos. O imperador Mitrídates foi um imperador que também contribuiu muito para a toxicologia, mas de uma forma um pouco negativa, porque o que Mitrídates fazia? Esse imperador mandava envenenar os seus escravos para depois tentar encontrar os antídotos, ou seja, substâncias que podiam conter esse envenenamento. Era fato que naquela época todos os imperadores tinham muito medo de morrer envenenados. E Mitrídates, apesar desse método cruel, foi considerado o primeiro ensaísta, o primeiro a realizar experiências aí na área de toxicologia. É claro que, apesar da crueldade dos seus métodos, ele contribuiu para a evolução dessa ciência. Outro autor que foi fundamental para a evolução da toxicologia foi Avicena. Esse pesquisador ele começou a relatar os efeitos dos venenos e também os seus prováveis mecanismos de ação, levando em conta que naquela época nós não tínhamos exatamente como determinar qual seria o mecanismo de ação de uma substância, pois a gente nem conhecia a fisiologia experimental ainda, isso veio alguns séculos depois. Já Maimônides foi outro que tentou também ajudar. E como que ele fez isso? Ele elaborou uma obra chamada Venenos e seus Antídotos. E essa obra, durante muito tempo, foi utilizada para o tratamento dos envenenamentos.
Na França, o negócio estava tão complicado que Luís XIV instituiu a primeira junta, a primeira comissão, para começar a julgar os crimes causados por envenenamento. Tava um tal de um envenenar o outro lá que estava saindo do controle. Então, Luís XIV começou a punir as pessoas que praticavam o envenenamento. Em 1700, o italiano Ramazzini foi o primeiro a descrever que substâncias tóxicas utilizadas no ambiente de trabalho poderiam causar doenças nos trabalhadores. Ele é considerado até hoje o pai da toxicologia ocupacional e também da medicina ocupacional. Com a sua obra, O Discurso das Doenças dos Trabalhadores, ele relatou como que as fuligens das fábricas da época poderiam causar doenças respiratórias nos seus trabalhadores. Fontana foi considerado o pai da toxicologia moderna. Seus estudos com víboras, com venenos de serpentes, renderam a ele esse título. Mary Bland, em 1752, foi a primeira a utilizar métodos químicos para detectar um envenenamento. Nesse caso, o envenenamento que ela conseguiu comprovar foi o envenenamento do seu pai por arsênio. Eu sei que é uma história triste, mas foi a forma que ela conseguiu comprovar que seu pai tinha sido envenenado, intoxicado, e também foi uma grande contribuição para o uso posterior de métodos analíticos para a obtenção de provas. Já na época da fisiologia experimental, onde nós temos ali o grande pai da fisiologia experimental, François Magendie, foi possível identificar o efeito e o funcionamento de várias substâncias como estricnina, iodeto, brometo e o próprio ópio. O Magendie foi um grande pesquisador e que conseguiu descrever vários desses efeitos para a humanidade. O seu aluno mais notável, o Claude Bernard, que é considerado o pai da fisiologia, ele descreveu o efeito do curare, da detubo-curarina, que é uma substância utilizada pelos índios para causar paralisia muscular, e também foi o primeiro a identificar a toxicidade de órgão-alvo. Através de seus estudos com curare, ele conseguiu mostrar que era possível a substância ser tóxica apenas para um órgão e não para todos. Já Orfila é considerado o pai da toxicologia forense. Ele escreveu a obra Tratado de Toxicologia e ele foi o primeiro a usar análises químicas como prova legal. E como que o Orfila fez isso? Ele usou métodos analíticos para então fazer a identificação de substâncias químicas que poderiam ter causado uma intoxicação. E também temos aí a contribuição de Frederic Acum, que foi aquele que desenvolveu a química analítica no uso da toxicologia para a identificação de substâncias. E um pouco mais de história aí, entre 1823 e 1850 foram identificados os primeiros métodos analíticos para isolamento, extração e identificação de agentes tóxicos. O Tratado de Química Toxicológica foi escrito em 1899 por Augier. Em 1900, Sir Percival Pott descreveu o câncer ocupacional em trabalhadores de limpezas de chaminés de fábrica. Isso aí já é pós-revolução industrial. E no século XX nós tivemos um grande avanço no campo das sínteses químicas. E por esse motivo nós também tivemos um grande número de substâncias que começaram a ser responsáveis pelas mais diversas contaminações possíveis. Eu poderia citar aqui algumas muito conhecidas, como os defensivos agrícolas, que popularmente muitas pessoas conhecem como agrotóxicos, as drogas de abuso, também poderia citar os conservantes alimentares e também posso colocar os anabolizantes esteroides que foram desenvolvidos principalmente durante o século XX. Ao longo do tempo, o conceito da ciência toxicologia foi evoluindo. Primeiramente, em 1972, Lawrence considerou a toxicologia como a ciência que se ocupa apenas dos agentes tóxicos. Essa definição é uma definição um pouco limitante, porque a toxicologia é uma ciência muito mais ampla do que isso. Em 1976, Arens, que foi aquele que também descobriu, juntamente com Stephenson, a afinidade das substâncias pelos seus receptores e também a eficácia delas, a capacidade de ativação, ele definiu toxicologia como o estudo dos efeitos injuriosos causados pelas substâncias
sobre o organismo. Essa definição, apesar de mais completa, ela ainda não é exata, ela não é tão abrangente ainda. Em 1978, Lomes então colocou que a toxicologia era o estudo das ações nocivas das substâncias químicas sobre os mecanismos biológicos. Aprimorou um pouco a definição do Arens. Já Casaré, em 1980, definiu que era a ciência que define os limites de segurança dos agentes químicos, mas também essa definição ela é muito exclusiva, ela não completa muito sentido da toxicologia. Em 1986, esse mesmo autor, que tem um dos melhores livros de toxicologia já editados no mundo, ele disse que é o estudo dos efeitos adversos das substâncias químicas sobre os organismos vivos. Atualmente, nós podemos dizer que o conceito de toxicologia evoluiu muito. Então, nós costumamos dizer que é a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações entre as substâncias químicas com o organismo, com a finalidade de prevenir, diagnosticar e tratar a intoxicação. Esse conceito ele tem mais relação com o que a toxicologia realmente estuda hoje. Para montar essas aulas, eu precisei utilizar várias referências. Entre elas, eu utilizei o livro do professor Seiji Oga, da Márcia Maria Camargo, do José Antônio Batistuso, que é o Fundamentos de Toxicologia. Esse livro é muito interessante. Quem tiver um pouco de curiosidade a mais aí, quiser, adquira esse livro. É um livro bem legal. Outro livro que eu utilizei foi o citado, Casaré e Dou, Fundamentos em Toxicologia. Nesse caso, utilizei a segunda edição. Também utilizei o livro de toxicologia forense, dos autores Daniel Junqueira Dorta e seus colaboradores, e também o livro de toxicologia forense, do autor Ricardo Jorge e seus colaboradores aí. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá uma força pra gente. Só assim que o nosso canal vai prosperar e vai levar esse conhecimento para mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, clica nele, dá um curtir para eu saber que você se interessou por ele. Eu fico muito feliz em saber que esse conteúdo está contribuindo para você de alguma forma. Então, é de coração, o meu muito obrigado e espero que você assista as outras aulas do nosso canal. Grande abraço!